amados, queridos, eu estou com muita saudade de todos vocês. Para mim é um desafio hoje estar aqui, né? Eu tomei essa ousadia para hoje estar aqui ministrando para vocês, para falar um pouquinho do que o Senhor fez na minha vida durante as 24 horas de oração, né? Tudo começou no Tadel da Kellen, né? Quando a Kellen estava ministrando aqui. Eu estava assim, bem distraída em casa mesmo, assistindo uns vídeos que eu me propus a fazer algumas coisas. E o Senhor falou assim, bem visível para mim, assim, bem audível. O Tadel. Aí eu disse assim, eu olhei no relógio, faltavam uns 15 minutos. E ele disse assim, o Tadel. Aí eu levantei, eu disse, tá bom, Senhor, já entendi. Eu levantei e fui para o meu quarto, né? E aí, quando eu cheguei lá, o Senhor ficou trabalhando, né? Eu disse assim, mas ainda falta tanto, mas eu sentia que eu não deveria sair dali. E aí, quando a Kellen subiu no altar e começou a ministrar, o Senhor falou, pegue o seu caderno. Eu disse, mas meu caderno, não sei nem por onde anda esse caderno, mas pegue o seu caderno. E eu fui pegar um caderno que eu tinha, que já tem tempo que eu tenho ele. Era um de capa dura, que eu mesma fiz, desenhei algumas coisas e tinha o meu nome. E lá ele mandou eu escrever algumas coisas que a Kellen fosse falar. E uma delas era que ela falou sobre avante, né? À frente, para frente. E aí eu disse assim, amém. E aí ela ministrou a palavra, tudo. E quando ela disse assim para mim, numa mensagem que a gente trocou, ela disse assim, Cleide, vai ter uma 24 horas de oração. E eu preciso do teu marido para mim aprender a gravar live. Eu disse assim, amém. Tu vai gravar com o setor verde? Eu achava que era só do setor verde. E ela disse, não. É de toda a igreja. Aí eu disse, amém. Inclusive você. Eu digo, o quê? Eu digo, não, o Christian, ele é o líder. Ela disse, não, você. E nisso a gente ficou conversando. Mas, enfim, ela me deu esse empurro. E aí, como eu estava dizendo para vocês, quando o Senhor começou a falar comigo, e cada palavra que ela falava, o Senhor falava assim para mim, assim, desse jeito, eram palavras que o Senhor me dava. Mas a que mais assim me fez realmente despertar foi quando eu olhei numa posição que ela ficou e o Senhor falou, tá vendo onde ela está? É ali que é para você estar. E quando o Senhor falou isso comigo, eu estava só em casa, o Cristian estava aqui na igreja gravando. E eu comecei a chorar e eu não entendia o que o Senhor estava falando. Né? Eu estava totalmente assim, com escamas nos meus olhos diante do que eu estava ouvindo. Mas eu continuei anotando as coisas que ela falava. E assim, foi um momento muito bom, que eu aprendi muito com atitudes que a Kellen tomou naquele dia. E aí eram as 24 horas. Durante esse período, entre as 24 horas e o final do Tadel, eu orei, eu disse, Senhor, vão vir 24 horas aí de oração. O Senhor vai falar comigo, eu quero ouvir a sua voz. O que queres que eu faça? Foi a pergunta que Bartimeu fez para Jesus. Que Jesus fez para Bartimeu, na verdade. E eu estou fazendo para o Senhor. O que queres de mim, Jesus? Como é que eu tenho que fazer? Aonde está a minha falha? E aí eu fui para as 24 horas. E quando o Pedro... E a gente vai escutar um louvor, porque aconteceu algo incrível que eu nunca tinha vivido. O Pedro deu o primeiro acorde do louvor que ele ia cantar com a pastora. E eu ouvia a voz do Pedro cantando, mas eu ouvia nitidamente mais alto. A frase era assim, fere meu coração como ferida de fome por ti. E essa voz, ela ecoou durante as 24 horas dentro de mim. Esse louvor é um louvor que eu já vinha escutando há algum tempo. Todos os dias eu ouço ele. Mas nesse dia, eu acredito que eu não ouvi, eu não me recordo.
mas foi a canção toda, Pedro cantando, e eu ouvia essa frase. É a canção que a gente vai ouvir agora, foi uma canção que eu escolhi para a gente viver esse momento, para vocês entenderem o que eu vivi, que começou daí. Amém? Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com a natureza.
esse foi o louvor que o Senhor me fez escutar durante os acordes do Pedro Henrique na live da pastora. E aí a pastora fez a ministração, veio a Ivanilde, e quando a Isabela orou pelas crianças, eu chamei os meus filhos, né, para a gente orar. E aí o Estevão falou assim: mãe, grandes poderes, existem grandes responsabilidades. Olha aí, ela está orando pelas crianças, ela tem autoridade, ela tem responsabilidade. E começou por aí. E aí acabou a live da pastora Débora. E aí a gente foi para a live da pastora Alexandra, né? E a pastora Alexandra trouxe um testemunho lindo de uma amiga dela, da Lígia. E a pastora trouxe, eu não me lembro qual foi o versículo que ela usou, que ela falou sobre esperança, porque ela já tinha falado, eu acredito, e eu não prestei atenção. Mas quando teve no final, na oração dela, ela falou sobre esperança. E o Senhor me deu assim o versículo Lamentações 23, 28. Eu não sei se foi esse versículo que ela falou, mas foi o versículo que soltou no meu coração quando ela orou, né? E eu anotei e fui pegar a Bíblia para ficar acompanhando. Quando ela falou esperança, o Senhor falou para mim assim: é de mim que vem, mas em você é através. Aí eu entendi, eu disse amém, pastor, amém, né? Fiquei lá orando, continuei orando e chorando muito, porque eu estava ouvindo algumas coisas, assim, situação que eu não estava, há muito tempo eu não vivia, né? De ficar ouvindo assim o Senhor falar. E quando chegou a live do Bruno com a Josi, ele falou de várias coisas, eles ficaram no alterna, né? De uma hora por uma coisa, uma hora por outra. E quando o Bruno foi orar pelas células, saltou no meu coração. Eu ouvi o Senhor falar consolidação. Era assim, mas não era tipo assim, como eu estou falando para vocês. Eu ouvi assim, muito colocado, assim, consolidação. Aí eu digo, meu Deus, consolidação, o que o Senhor quer falar? O Senhor falou esperança, o Senhor está falando consolidação, eu não estou entendendo. E eu não entendia. E eu chorava e continuava orando, né? Concordando com o que as pessoas que estavam na live falavam e faziam, liam. E então, quando o Bruno falou isso, e o Senhor falou consolidação, aí eu entendi que ele falou assim: o cuidado que devemos ter com os novos na fé. É em cima disso que é consolidar. Com o cuidado que nós devemos ter com os novos na fé. E então, o Senhor falou, Mateus 13, 18 e 19. Aí eu digo, peraí, eu conheço essa passagem, porque há pouco tempo eu tinha lido ela, né? Que eu estava lendo Mateus, aí eu tinha lido. Mas eu achei, assim, uma característica muito presente aqui, é que ele só falou 18 e 19. E no 18 e 19 diz assim: então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Jesus está falando aqui. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Quando eu li isso, eu comecei a compreender o que o Senhor estava querendo de mim, o que Ele estava tentando me falar. Aí eu entendi que a consolidação, ela não é para nós que já conhecemos a palavra, né? Que já vivemos a palavra, mas é para aqueles que vêm todo domingo aqui na frente, aceitam Jesus e vão embora, porque são como aqui está dito. São como as sementes lançadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado delas. Elas viram presa fácil para o maligno, para Satanás. E eu disse, meu Deus,
é muito... Eu me conhecendo, eu disse assim, Senhor, poucas são as vezes que as pessoas vêm aqui na frente e aceitam Jesus, e eu saio do meu lugar e venho. Mesmo eu já tenho sido ensinada muitas vezes isso. A pastora Alexandra sempre fala, vão lá, cumprimento. Mas eu me deixo de ser limitada pelas minhas situações, de estar com meus filhos do lado ou por algum outro motivo. E eu não venho. Só quando eu conheço alguma das pessoas. E você? Quantas vezes você já levantou e veio aqui? E o Senhor ministrou isso para mim no início das lives. Não era nem meia-noite. E eu guardei isso aqui nesse caderno anotado. E o Senhor continuou confirmando as palavras dele para mim. Falava algumas coisas, eu continuava concordando com o que era dito pelos que estavam ministrando a palavra. Mas aí no final, o Bruno disse assim, nós somos o canal. E aí o Senhor falou para mim, gritou de novo, você é um canal por onde a minha palavra tem que chegar aos cativos, aos necessitados. E aí eu guardei aquilo e eu chorava, gente, eu chorava. Eu não estou chorando porque eu já orei muito hoje para eu não chorar, para eu conseguir falar o que Deus queria que eu falasse hoje. E eu entendo dessa maneira que o Senhor pediu para eu falar. E aí falou assim, você tem deixado de alimentar os novos na fé. Aí confirmava de novo, eu digo, é verdade, Jesus. Muitas vezes eu conheço pessoas que aceitam Jesus, eu só cumprimento, mas depois eu nem falo, nem pergunto, não ligo para saber como é que está. Quantos de nós deixamos de fazer isso? E veio a live da Jaque. Passou a minha, acho que da Elisângela, não me lembro. Mas na da Jaqueline, a minha intenção realmente não era ficar a madrugada toda em oração, até porque eu estou com 3 crianças em casa. Então eu realmente tinha já até comentado, o Heitor tinha me perguntado se eu ia ficar a madrugada toda. Eu disse, não, filho, eu não vou ficar. E quando chegou na live da Jaque, o Cristian estava do meu lado, e a Jaque começou a falar sobre doar. E aí o Senhor falou para mim assim, doador, era a palavra que gritava no meu ouvido, doador. Aí eu abaixei, eu lembro que eu saí do lado do Cristian e fui para o nosso quarto. E lá o Senhor falou assim para mim, esse é o coração que eu me alegro, um coração doador. E eu comecei a me questionar, eu dizia, Senhor, mas eu gosto de doar, eu gosto de ajudar. E aí, mais uma vez o Senhor me confrontou, ele disse assim, você gosta de ajudar, você gosta de doar. Mas a ajuda que eu mais preciso é para levar a minha palavra aos necessitados. É para levar a minha palavra aos cativos. Aí eu disse, amém, Senhor, eu estou entendendo. E aí a gente ainda eu fiquei mais um tempo, porque teve, acho que depois da Jaque veio o rock, eu não me lembro. Mas a outra live que mexeu muito, que o Senhor falou muito comigo, foi com a live do Tom. Na live do Tom, foi assim, uma live que o Senhor gritava dentro de mim, assim. Ele falou sobre Judas, que Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, né? E ele fez uma pergunta para as pessoas que estavam na live. Por quanto você tem vendido Jesus na sua vida? E aí ele começou a dar exemplos de pessoas de como ele já tinha vendido ele próprio. Ele deu exemplo dele, né? Porque ele deixou de levar alguma palavra para alguém, porque naquele momento ele não queria, ou porque naquele momento ele queria dormir até mais tarde, ou porque ele estava com preguiça. E aí eu falei para Deus, eu disse, meu Deus, quantas vezes eu já deixei de ligar para alguém, porque não vou ligar, vou incomodar essa hora. Na verdade não queria nem incomodar, era para um capricho próprio meu de não querer ligar. E aí o Senhor começou a falar. Pedro, quando afundou, ele afundou porque ele deixou de olhar para os olhos de Deus, de Jesus. E aí o Tom falou assim, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes Pedro negou Jesus. E o que foi que aconteceu no final?
E aí eu fui pegar a Bíblia e fui ler, né? E ele falando de quando Jesus chega diante de Pedro, e Pedro reconhece, né? E recebe a palavra de Deus. Eu digo, eu vou ter que viver tudo isso. Eu perguntava para Deus. Eu digo, eu vou ter que passar por tudo isso. E aí eu não ouvia, porque não era isso que o Senhor queria que eu ouvisse. Ele queria que realmente eu entendesse o que Ele estava falando comigo. E aí ele ficou, e ainda fiquei até a live do Ellison. E aí o meu filho mais novo acordou e eu tive que ir com ele para o quarto. E aí eu disse, meu Deus, eu não vou assistir a live do Rodrigo, eu não vou assistir a live da Kelly. E eu queria muito, que eu acabei que peguei no sono mesmo. Mas o Senhor, antes de eu pegar no sono, Ele falou assim, Ione. Ele falou muito forte no meu coração, Ione. Aí eu disse, amém. Aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer para me acordar? Porque eu estava muito cansada, né? Aí eu peguei e coloquei meu telefone para despertar no horário da live dela. E aí, quando tocou meu telefone, o Christian ainda estava em casa, ele foi para a cozinha e eu fiquei na cama assistindo a live da Ione. E aí, quando eu abriu a live para mim, ela estava dizendo assim, você, ela apontava o dedo assim para a câmera, ela dizia, você tem que ser como águia, amados. Tem que olhar para o alto. Tem que voar para o alto. E eu ali na minha cama comecei a chorar de novo e dizia, meu Deus. Aí ela começou a falar algumas coisas, você tem que ser ousada. Você tem que falar de Deus, você tem que ser destemida. E aí o Senhor me levou. Eu lembro que eu levantei e fui para o quartinho procurar um caderninho que eu tenho, antigo, da época do setor azul. Que lá nesse caderno está escrito assim, característica de uma águia. E eu fui procurar porque eu queria lembrar do que eu já tinha aprendido e estava adormecido dentro de mim. E lá dizia assim que a águia, quando ela se sente já velha, ela vai para o alto da montanha, ela decide, é uma decisão, ela decide arrancar as unhas, o bico, as penas, para ela passar por um processo de renovo, para ela viver mais anos. E aí quando eu peguei o caderninho, eu tinha anotado assim, ó, que uma águia, ela estipula meta, o tempo que ela vai, o que ela tem que fazer. Ela tem foco naquilo. Ela faz um planejamento para o tempo que ela vai passar lá. Ela espera o tempo que ela vai ficar lá pacientemente. Ela determina que aquilo é para um bem maior, em prol dela mesma. Ela dá um passo de ousadia quando ela fala, porque ela vai perder as coisas, a unha, o bico, a pena. Ela é ousada em fazer isso. E ela cria responsabilidade. Eu chorava e dizia, meu Deus, eu não tenho nada disso, Senhor, nada disso tem em mim. E o Senhor, não, tudo isso tem em você, mas você vai usar a partir de agora, porque o seu tempo de montanha acabou. Eu ouvia nitidamente o Senhor falar, o seu tempo de montanha acabou. E aí a Ione falou assim, que começaria um novo tempo, que seria um renovo para a nação. Ela falava que viriam novos projetos, novas. Eu quero lembrar a palavra que ela usou. Ela disse que iriam novos políticos, que a nação não seria mais corrompida. Foi essa palavra que ela usou. E isso tudo partiria de uma renovação. E aquilo ficou em mim. E quando ela acabou, ela falou assim, voe como uma águia. E quando ela falou voe, eu entendi o que o Senhor falou lá no início, que o meu tempo de montanha já tinha acabado, que já era o tempo de eu tomar voo.
E aquilo foi queimando dentro de mim, foi queimando continuamente. Todas as sequências assim, de lives que vinham, eu entendia mais e mais do que o Senhor estava querendo me falar. E aí, continuando a ministração dela, veio a da pastora Linda. Foi outra ministração que o Senhor me confrontou muito. Que Ele falou assim, eu anotei aqui. O seu caminho, o seu tempo de ficar à beira do caminho acabou. Acabou, Ele falou. E eu disse, Senhor, eu estou à beira do caminho. E você está recebendo e ficando à beira do caminho. Você não está sendo o caminho por onde a minha palavra vai levar. E aí eu fiquei com aquilo cravado no meu coração e chorava muito, muito, muito. E eu pedi para Deus, eu disse, Senhor, eu quero ser esse canal, eu quero ser essa águia, eu quero viver essa consolidação que o Senhor está me mostrando em palavras. E eu continuei orando, né? E aí a pastora falou assim, o que tem te paralisado? Quando ela falou isso, aí saltavam palavras dentro de mim. Vergonha, timidez, medo. Eram essas palavras que estavam cravadas no meu coração. E eu fiquei assim, pensando em tudo aquilo que Ele tinha me dito. Que tinha acabado o tempo da vergonha, o tempo da timidez, o tempo do medo. E que eu precisava ser ousada. E soltou outra palavra. Era assim, em qual poço você tem depositado as suas coisas? Um poço com água viva ou um poço com água parada? E quando soltou isso no meu coração, eu disse, meu Deus, eu não tenho feito nada que agrade seu coração. E o Senhor acalantava eu e dizia que não era assim. E dizia, aquietai-vos. Ele falava para mim, aquietai-vos. E quando chegou a ministração da Sueli Mar, eu ouvia o próprio Deus falando comigo através das orações dela. Quando ela começava a falar da palavra do Senhor, ela falava com tanta propriedade, com tanta ousadia, destemida de tudo aquilo que poderia paralisar ela. E o Senhor falava, você está vendo? É assim que você tem que ser. E eu só abaixava o rosto e orava e chorava. E eu ouvia da Kellen, quando chegou a ministração da Kellen, que foi a próxima ministração que eu ouvi muito o que o Senhor falou, Ele falava assim, família. A Kellen falava alguma coisa e eu já não estava, já estava sem telefone nessa hora, porque o meu telefone bloqueou o Instagram e eu não conseguia mais entrar nas lives. Eu até entrava, mas eu não conseguia comentar. Então eu quis assim, brigar comigo mesmo, murmurar, reclamar, e o Senhor disse, não, você já não é mais assim. Você vai só ouvir agora o que eu quero que tu faças. E aí eu peguei o meu telefone, fui para dentro do meu quarto, o Cristian já estava em casa. E eu fui lá para cima da minha cama e fiquei assistindo a live da Kellen. E aí o Senhor falava, família. E Ele colocou assim, que tudo começa na família. Né? O evangelismo a gente treina na família. A conversão a gente demonstra na família. O reconhecimento de Deus, a propriedade que Ele tem sobre a vida da gente é para a família. A mudança que a gente precisa ter começa na família. É a família que tem que ver na gente. Não é nós que temos que mostrar para a família que a gente está mostrando, que a gente está mudando. Mas é eles que precisam ver na gente. E aí, quando estava quase acabando a live dela, o Senhor falou assim para mim, quando a águia sai do alto da montanha e voa, ela vem com essas mudanças. E são essas mudanças que eu estou fazendo em você hoje. Hoje, Ele falava. E
abaixava a cabeça e só orava e só agradecia. E o Estevão entrou nessa hora no quarto. E ele chegou e ele disse assim: eu já te falei, mãe. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E eu ouvi o próprio Deus falando comigo através do meu filho. Ele só tem 6 anos de idade. Eu disse: amém, filho. E ele disse assim: você vai continuar aí? Eu disse: daqui a pouco começa outra live, que era a dos pastores. E eu não podia falar, eu não podia comentar. Quando eu sentia a vontade de fazer alguma coisa, eu levantava, ia lá na cozinha com o Cristian e digitava através do telefone dele. E foi assim, momentos sobrenaturais que eu nunca vivi. Hoje, daqui a sexta-feira, eu acredito, dia 1º, vão fazer 7 anos que eu estou na SEC. 7 anos é o ano da perfeição. Em 7 anos, eu nunca liguei para o pastor Luiz para pedir para eu vir ministrar aqui em cima. Sempre foram eles que acreditaram no meu potencial. Sempre foram eles que me chamavam, que viam em mim algo diferente. E eu aceitava e vinha, porque eu me sentia desafiada. Mas melhor do que se sentir desafiada é ser ousada. É ser ousada e se colocar na linha de frente. E eu fiz isso porque depois que acabou a live do pastor Luiz, eu peguei e liguei para a pastora Alexandra. Fiquei falando com a pastora Alexandra. E aí, no meio da nossa conversa, eu falava as coisas, ela chorava junto comigo. E no final da conversa, ela disse assim para mim: seja ousada, minha filha. Ligue para o pastor Luiz e ministre no Tadel. Na mesma hora que ela falou isso, bloqueou algo dentro de mim assim. Paralisei. Ela está ouvindo, ela vai lembrar que eu demorei um pouquinho para responder para ela depois. Eu paralisei porque eu disse: o quê? Aí o Senhor veio de novo, ele disse assim: você não é mais a mesma. Já acabou o seu tempo de montanha. Voe alto, seja ousada, lembre-se da águia. E aí eu falei: amém, pastora. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Estava no finalzinho da live isso. Eu disse: assim que acabar a live, eu falo com ele. Aí ela disse: fale agora. Eu perguntei, ainda cheguei a perguntar: tem alguém já para ministrar no Tadel? E ela falou: ele ainda não passou para ninguém. E aí eu falei para ela: tá bom, eu vou ligar para ele. E aí eu mandei mensagem para ele. E sabe quando fica aquilo no teu ouvido? Ah, ele não vai deixar. Aí o Senhor falou de novo: quem é que tu tem ouvido 24 horas? Eu digo: amém, Senhor. Eu ainda falei para ele: Senhor, ore. Se for a vontade de Deus, eu vou lá falar o que o Senhor falou para mim. E aí ele não me respondeu. Mas aí quando foi na live, ele falou lá na live que eram para vocês estarem aqui, porque eu iria dar o testemunho do que o Senhor tinha feito na minha vida nessas 24 horas. E quando eu falei para a pastora, ele confirmou na live: pastora, que eu vou ministrar no Tadel. Ela falou assim para mim: voe, minha filha, voe muito mais alto, porque as dimensões são muito maiores. E o que eu tenho vivido esses dias, porque nesse dia mesmo, com o telefone bloqueado e tudo, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia. Né? Eu assisti a live eu fui fazer o Estevão dormir, aí eu vi a live do Rodrigo com o Diego Campelo. E aí quando eu deitei na cama, aí eu disse assim: poxa, mas eu não posso. Aí eu parei, eu disse: não, Senhor, eu não vou reclamar porque eu não posso digitar. Eu vou assistir porque eu vou entender que é o próprio Senhor que quer falar comigo, que quer que eu ouça a sua voz. E aí o Rodrigo estava falando sobre fé, o poder da fé, e falou sobre dimensões, que a gente voaria para outras dimensões, esperar, que eu tinha mandado uma mensagem para ele, esperando, e assim foi.
E aí eu disse assim, amém. Aí eu fui no impulso, eu digitei amém e mandei. E foi. Aí eu, meu Deus, voltou a funcionar o meu telefone. E aí eu dei glória a Deus e tudo. Eu ainda cheguei a falar para eles na live. E eu quero dizer para vocês, querido, que à beira do caminho estão as pessoas que recebem Jesus todos os dias aqui. Quando a gente voltar, as pessoas que estarão aqui na frente aceitando Jesus, elas não podem mais permanecer à beira do caminho. A gente não pode mais permanecer que elas sejam levadas por qualquer vento, que o maligno, que elas voltem a ser presa fácil do maligno, mas que a gente aprenda a consolidar todas aquelas vidas sedentas de Deus, cativas pelo diabo, que vem atrás aqui, porque nós não somos o caminho. Quem é o caminho é Jesus, a palavra dele diz isso, mas é por nós que vai chegar na palavra dele, a palavra de Deus a eles. E para finalizar, eu quero agradecer ao pastor Luiz, é um paizão para mim. Eu amo muito a pastora Alexandra, que mesmo nos meus altos e baixos, ela sempre esteve do meu lado. Ela sempre me colocou para frente, sempre acreditou em mim. Pastora Débora, incansavelmente. Eu sei que ela ora por cada um de nós. O Christian, que mesmo, às vezes eu mesmo perturbando ele passa a mão na minha cabeça e ele diz assim, calma mulher. Às vezes ele não fala nada, mas o olhar dele diz muita coisa para mim. Isso é intimidade. O olhar de um casal é intimidade. E é essa intimidade que Jesus pede que a gente tenha com Ele todos os dias. Desde então, queridos, eu tomei a decisão de fazer algo que eu acho que eu não me lembro de ter feito durante esse período. Eu criei uma lista de transmissão só de mulheres e outras só de homens. E nessa lista, eu me lembro de ter colocado todos os meus contatos, todos, tanto de homem quanto de mulheres, eu conhecendo, eu tendo contato direto, eu falando, todos. E todos os dias o Senhor me direciona. Quando eu vou orar, que eu assisto alguma coisa, o Senhor pede, esse aqui vai para as mulheres, esse aqui vai para homens. Eu não sei quem o Senhor está alimentando com isso, mas eu sei que eu tomei a decisão de obedecer o que o Senhor quer que eu faça. E eu tenho feito. Muitos que estão aí podem contar depois, que recebem os meus vídeos, as minhas mensagens, o meu bom dia. Todos os dias eu faço. Eu não mais vou ficar à beira do caminho. Eu não mais vou deixar de vir aqui abraçar alguém que quer somente um abraço, muitas das vezes. E você, quando tudo isso passar, como vai ser? A obra de Deus não para. E o tempo para essas coisas, para esse autoavaliar que Paulo diz que o homem tem que ter, é para hoje. Para quando a gente poder ir à rua, a gente arregaçar as mangas e ir em busca dessas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Os sinais estão aí. Os vídeos que o pastor Luiz tem postados estão aí para nos ensinar isso. Então não espere pelo amanhã, porque a volta de Deus, como o pastor Luiz já ensinou, ela vem como um piscar de olhos. Amém, amados? Agora eu vou pedir para vocês fazerem dessa canção, que eu escutei ela, acho que tem uns 3 ou 4 dias, a primeira vez. Chegou assim no meu alguém mandou para mim, eu não me lembro quem foi agora, mandou em vídeo, e essa mensagem ela falou muito no meu coração, esse louvor. E eu quero que você aí na sua casa agora feche seus olhos e faça essa mudança que essa música, que essa canção vai falar, que nós devemos fazer. Amém? Que está batido, tão
sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Que se sente ferido, aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido. O temeroso e oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda a morte pra vida, Tu és um pão pro faminto, libertador dos cativos, Pai dos desamparados, remédio para os feridos. que conta com os teus filhos pra devolverem ao mundo a esperança. A esperança. Tu és o pão pro faminto, libertador dos cativos, o Pai dos desamparados, remédio para os feridos, que conta com os teus filhos pra devolverem ao mundo a esperança. A Só o Senhor pode mudar da morte para a vida, da dor para a alegria, aqueles que precisam. Amém? Fiquem todos na paz, uma semana abençoada para vocês.